Olá, estamos aqui novamente, esse é o nosso sexto vídeo. Meu nome é Andréia Salomão, eu sou mentora de emagrecimento. Nossa equipe, a equipe do SPL, já trabalha em emagrecimento há 13 anos. E é um prazer muito grande dividir com você aqui coisas que nós aprendemos, práticas nossas, o que funciona, o que não funciona, né? Já falamos sobre tantas coisas importantes aqui, sobre como escolher melhor os alimentos, o que nós devemos comer, priorizar, o que nós devemos evitar, e espero que você esteja cumprindo as tarefas, né? Sem tarefas não há mudança de comportamento, nós temos que mudar por dentro, depois nós temos que praticar para realmente ter uma mudança em nossa vida, né? Então espero que você esteja fazendo as tarefas. Vamos falar hoje de um assunto muito importante, que é sobre o intestino. Você já ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro? Essa é uma fala mais moderna, né, da medicina, onde mostra a importância, inclusive para o bom humor do intestino. Então, o intestino limpo, ele traz muitas vantagens. Então, entre tantas vantagens que o intestino traz, vamos falar sobre isso aqui, ele também ajuda o bom humor. Então, já ouviram falar assim, fulano tá enfesado, né? Então, já dá ideia do que está acontecendo. Então, nós temos muitos processos que acontecem no intestino e ele precisa estar limpo para que a nossa saúde, o nosso controle de peso e até o bom humor, como eu disse, esteja em dia, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse órgão tão importante e como cuidar melhor dele, né? Então, o nosso intestino, ele é tratado especificamente com dois elementos. Então, tem duas coisas que nós não podemos negligenciar para ter um intestino limpo, um intestino saudável e um intestino que funcione de maneira perfeita, né? O mais perfeito possível. E esses dois elementos, um é a água e o outro é a fibra, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. É impressionante quando eu observo ainda que no tempo de hoje muitas pessoas não bebem água. Essa questão da água é uma questão que basta nós decidirmos e nós vamos resolver. Aí muita gente fala, André, eu não tenho o hábito de beber água. Hábito a gente cria, né? Eu passei por esse processo. Há alguns anos atrás, eu era com consciência muito baixa em relação à importância da água. Eu não tomava água. E pasme, eu tinha um hábito tão horrível que além de não tomar água, quando eu sentia sede, eu tomava um certo refrigerante preto que existe por aí. Hoje não tomo mais e tomo bastante água, né? Então a medida da água certa, existem algumas contas, né, que nós podemos fazer para chegar na quantidade certa. Mas se você não toma ainda nem 2 litros de água, então é melhor você começar a criar esse hábito. E como que a gente cria um hábito, né? Repetindo. Foi assim que eu criei. Eu comecei a trabalhar sempre na minha mesa de trabalho, tinha um copo de água grande, pegava logo um copo que dava ali meio litro de água e eu deixava como meta na minha frente. E eu sempre repunha água, né? Então eu sabia que se eu bebesse 4 daquele durante o dia, eu estaria tomando 2 litros de água. Foi assim que eu comecei a criar. Em alguns dias eu conseguia, outros dias eu não conseguia, mas paciência, né? E então assim eu criei o hábito. Hoje eu bebo água com muita facilidade, né? Realmente não tenho esse problema mais, mas tive no passado. Então não existe intestino que funcione sem a quantidade de água mínima necessária. Eu costumo dizer o seguinte, que uma boa medida de água é quando a nossa urina ela está clara na parte da tarde. Então isso quer dizer que você já tomou água suficiente. E eu ainda criei mais um hábito para mim. Eu gosto de tomar água até no máximo 4 horas da tarde. Então a minha medida de água eu tomo até as 4 da tarde, que aí eu não preciso ir ao banheiro durante a noite, né? Que senão começa a atrapalhar o sono. É um outro pilar da saúde, né? Temos que dormir o sono uma noite inteira. Então crie esse hábito. Essa é a primeira tarefa já. Criar o hábito de beber água durante o dia, água suficiente. E o segundo ponto que nós temos que ter muita atenção para o intestino funcionar é a quantidade de fibras que nós consumimos durante o dia, né? Então nós temos duas formas de consumir fibras, né? Nós podemos consumir fibras nos alimentos, alguns alimentos têm mais fibras do que os outros, e isso aí já vamos falar a segunda tarefa, que é pesquisar quais são os alimentos que têm mais fibras, para ver se você está consumindo fibra suficiente, né? Essa seria a segunda tarefa, já estou adiantando aqui. E o segundo é através de suplementação. Eu uso suplementação já há 13 anos e me ajuda muito a bater a minha meta, né, de quantidade de fibras por dia. Tem um outro assunto muito importante em relação a fibras, que hoje nós temos fibras que são fibras que ajudam a fazer uma limpeza melhor dentro do nosso organismo. Nós temos então as fibras solúveis e as fibras insolúveis, e as duas são importantes dentro desse processo, né? Então agora nós vamos para as tarefinhas do dia. A Organização Mundial da Saúde sugere que nós devemos consumir o mínimo de 25 gramas
de fibras por dia para o intestino funcionar de maneira bacana, de maneira saudável, né? E esse não é um assunto muito falado, então acaba que nós não falamos sobre isso, nós não atentamos sobre isso e muitas vezes sofremos aí com o intestino preso ou intestino preguiçoso. Mesmo a pessoa que vai ao banheiro com frequência, que vai todos os dias direitinho, pode ser que ele esteja com o intestino funcionando todos os dias, porém não com a qualidade ou a quantidade certa. Então o intestino tem que funcionar sim todos os dias, em quantidade certa, e até a aparência das fezes é importante para saber se esse intestino está funcionando direito, né? Então nós precisamos cuidar com muito carinho, com muito amor desse órgão tão importante que traz para nós tanta saúde. É saúde mesmo, e controle de peso também quando nosso intestino está funcionando direito. Então agora, como eu falei, vamos para as tarefas, porque nós temos hoje duas tarefas bastante importantes para esse intestino agradecer. Em relação à quantidade de água, começa a observar e anotar. Eu até hoje tenho o hábito de anotar a quantidade de água que eu bebo durante o dia para ter certeza que eu estou batendo a minha meta, né? Então anote a quantidade, descubra, medido, não achado, medido, quanto que você bebe de água por dia. Essa é a tarefa número 1. E pesquise, né, na internet alimentos ricos em fibras, fibras solúveis, fibras insolúveis, e comece a prestar atenção se você está consumindo todos os dias essas 25 gramas importantes para a saúde do nosso intestino. Nós precisamos cuidar bem de nós, do nosso corpo, de todos esses detalhes para ter essa saúde plena que nós merecemos, né? O emagrecimento não é simplesmente perder peso. O emagrecimento é mudando os hábitos, perde gordura, mantém massa muscular ou aumenta a massa muscular e aumenta a saúde e a disposição. Obrigada pela sua companhia, por ter ficado com nesse vídeo, que é o 6º vídeo, e no próximo vídeo vamos falar sobre como começar exercício físico.